Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já sabem o que significa quando eu começo esse podcast. Primeiro, antes de tudo, Thunder Win, né? Estamos aí a 7 jogos, 7 vitórias de um anel. Mas hoje quem está comigo é Nelly, depois de muitos pedidos, inclusive, né, Nelly? O pessoal comenta lá nas mentions do NBA das Minas que você tem que vir mais, o que é uma verdade. Mas você tá aqui hoje pra desmentir narrativas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. E aqui eu tô de volta para falar sobre essa vitória incrível do Thunder sobre o Timberwolves no jogo 1 das finais de Oeste. E é isso. Bom, vamos lá. Ontem, o Oklahoma City Thunder vence o jogo 1 das finais, 114-88, uma vantagem de 26 pontos, depois de um primeiro tempo que, sinceramente, foi bastante apertado, né? A gente foi contido ofensivamente nessa primeira metade da partida, foram apenas 44 pontos para o Oklahoma. A gente foi para o intervalo perdendo 48-44, e aí depois a gente tem uma arrancada da segunda metade. Mas vamos começar pelo começo, porque eu acho que é quase impossível o Oklahoma começar jogando bem. Eu já me acostumei. Ontem, inclusive, a gente jogou mal, eu falei, então a gente vai ganhar. Porque é um time que começa com dificuldades claras, especialmente no lado ofensivo, mas compensa defensivamente tanto que na hora que começa a cair do outro lado, abre esses 20 pontos, 30 pontos e assim sucessivamente, como a gente tem visto nos playoffs. Falei ontem, na prévia do Leste, que o jogo 1, ele é muito um jogo de analisar cenários, né? Você vai com o que você imagina que pode dar certo, mas ele é um teste inicial. Eu não tenho a menor dúvida de que de que o Minnesota vem ajustado, vem para resolver problemas que teve, mas começou o jogo bem, né, Nelly? Começou com uma intensidade muito parecida defensivamente e ofensivamente, mas bateu nessa parede do Oklahoma, do lado do ataque, e não conseguiu abrir a vantagem que precisava, mesmo tendo colocado uns 10 pontinhos ali no primeiro quarto, né? Isso é meio. Até eu acho engraçada a reação da torcida do Thunder. Quando a gente vê o jogo e vê que o time tá mal, eu entendo que é aquela coisa, né? Você vê o seu time com a chance real de ser campeão. Na minha humilde opinião, o Thunder é o favorito ao título, mas aí isso já fica pra outro momento. A gente tá nas finais de Oeste, ainda só foi um jogo, mas eu acho engraçada a reação porque eu acho que bate um desespero muito grande, né? Quando vê que seu time não começa bem o jogo e às vezes você pensa que vai perder e as coisas podem escapar. Mas eu acho que é bem isso. O Thunder tem uma certa dificuldade para iniciar o jogo, mas é um time com uma capacidade incrível de conseguir batalhar contra adversidades, vencer essas adversidades e conseguir virar, enfim, ficar com a vitória no final do jogo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Wolves conseguiu começar o jogo com aquela intensidade de Julius Randle, que tá muito bem nos playoffs, na minha opinião, um dos melhores jogadores desses playoffs. É incrível o que ele tá fazendo. É uma reviravolta incrível pra carreira dele, inclusive. Eu acho que ele tá saindo, assim, até acima do que a gente esperava em relação à temporada regular que ele fez, que foi boa. Eu fui até assim, com positivo algumas opiniões, mas acontece, Julius Randle tá incrível nesses playoffs e a gente ele merece todas as flores. Foi aí que o Wolves conseguiu abrir uma vantagem legal, ele tava bem, assim, bem, como posso dizer, bem certeiro ali do perímetro. Eu acho que o Wolves conseguiu, no início do jogo, no primeiro tempo, para ser mais exata, conseguiu travar as infiltrações de Shea, né, e conseguiu o que fez com que Shea capitalizasse muitas faltas, que muita gente critica, eu acho que falta um entendimento maior, mas o Thunder é um time que infiltra bastante, e infiltra bastante com o seu franchise player. Então, Shea conseguiu capitalizar bastante essas faltas, enquanto o Wolves conseguiu travar essas infiltrações. Mas aí o Thunder conseguiu fazer ajustes defensivos, né, no segundo tempo. Eu acho que a mudança ofensiva não foi
tão discrepante em relação ao primeiro tempo quanto ao segundo. Eu acho que o ajuste maior do Thunder pra vencer o jogo foi defensivamente mesmo, sabe? Tanto que teve um momento que, quando chegou no segundo tempo, o Wolves chegou a abrir o quê? 6 pontos de vantagem, 7, se eu não estou enganada. Mas aí os ajustes de Mark fizeram com que Shea, junto com Kenyon Williams, não sei se eu estou pronunciando Está, certo, está correto. fizeram com que ele abrisse o quê? 10 pontos de vantagem. E aí eu acho que foi aí que começou a arrancada do OKC. E Shea conseguiu destruir o jogo, né? Shea destruiu o jogo. Vi muita gente reclamando. O início dele não foi muito legal mesmo. Ele não estava conseguindo fazer o arremesso dele cair. Mas ele conseguiu ser impactante para além do mau aproveitamento, né? Porque só a presença de Shea dentro de quadra faz com que as dobras fiquem todas nele. Abre espaço para Chet Holmgren, para Jalen Williams. E eu acho que foi uma vitória incrível, assim, do OKC, incrível. Eu falei ontem no Twitter, né? Quando você permite que o outro time arremesse apenas 21 bolas de 3 e converta só 10, e ainda assim você perde, a coisa tá muito feia pra você. O Oklahoma não tem uma identidade ofensiva. Eu acho que a gente é muito marcado, óbvio, pela defesa, como a gente defende. Temos, pra mim, 3 jogadores que não são capazes de ser parados no corta-luz, por exemplo. O Caruso ontem não foi pego em nenhum corta-luz. E aí você soma o Dort e o Cason Wallace nessa balança, tirando o Shai, que lidera em roubos de bola, e o J-Dub, que é um All-Star e um All-Defensive, provavelmente, a gente tá falando de um time que te dá pesadelos à noite. Mas ofensivamente, o Thunder não tem uma característica, como, por exemplo, o Boston Celtics, que viveu, foi campeão e morreu na bola de 3. O Oklahoma agora pode se dar o trabalho de simplesmente arremessar 20 bolas de 3 e acertar só 10. Mas continua indo muito pra cesta e entrando no garrafão. Tinha feito um tweet sobre 4 pontos principais, né, pra essa vitória. Um desses pontos era o jogo no garrafão. Quem vence? Quem vence essa partida muito física? Jogadores importantíssimos dos dois lados, com capacidade para parar e com capacidade para pontuar. O Oklahoma deu uma aula para o Minnesota Timberwolves de ataque e de drive, principalmente, né? Foram 20 pontos do Minnesota contra 54 pontos do Oklahoma. O Anthony Edwards, ele fez um drive na partida. Ele fez um arremesso ali do garrafão, batendo para dentro, whatever. O Shai tem mais de 20. É uma diferença muito grande, especialmente quando a gente olha para esse lado da falta. A gente já passou a manhã inteira discutindo isso no Twitter, a galera vai reclamar. Naturalmente, os times e jogadores que se destacam, estão no holofote, vão atrair mais hate para si. Eu acho absolutamente normal. Só é preocupante que vocês estão tendo que inventar coisa, né? Porque os arremessos de lance livre não definem a partida. Diga-se de passagem, se a gente tira todos os lances livres do Thunder ontem, ele ainda ganha por 3 pontos. Então a gente não pode usar isso de justificativa. Você olha pro garrafão e você percebe que um time fez 54 pontos num garrafão que tem Rudy Gobert, que tem o Julius Randle para ajudar, que tem Naz Reid, me parece muito mais importante. Outra coisa que eu disse que seria muito crucial, os turnovers e os pontos advindos desses turnovers. Minnesota ontem fica dentro da sua média. Minnesota é um time que comete muitos turnovers, faz 17, acho que a média nos playoffs é 18,2, se eu não me engano. Nós fazemos 12, mas a grande diferença é a conversão. O Minnesota sai da partida, e eu não lembro a última vez nos playoffs em que isso aconteceu, com 0 pontos de contra-ataque. 0. Não existiu pontos de transição para a equipe do Minnesota, enquanto o Oklahoma faz 31. Aqui a gente já tem uma diferença de 24 pontos no garrafão e de 30 pontos na transição. Além disso, eles arremessaram 50 bolinhas de 3, né, Nelly? 50 bolinhas de 3 para acertar 15. Se você pega só esse diferencial, né, do Oklahoma, que chutou 20 para 11, eles precisaram de
30 bolas para acertar mais 5. 16% de aproveitamento se a gente pegar só essa segunda parte. O que o Minnesota pode fazer? Primeiro, para acertar mais bolas de 3. Segundo, para ser mais agressivo no garrafão. O mínimo que eu espero de um time que já esteve na final e que está novamente, e que tem excelentes jogadores, é vir ajustado para ser mais agressivo nessas questões, né? Exato, eu acho que essa questão dos turnovers foram, eu acho, um dos pontos mais cruciais desse jogo, né? Porque você vê que o OKC cometeu 12, mas o Wolves conseguiu fazer 17, conseguiu sofrer, né? Fazer 17 turnovers. E a forma com que o OKC conseguiu capitalizar, forçando esses turnovers, até nisso foi discrepante também, né? Porque os pontos de turnovers do OKC foram que 31 contra 10. Então, até a forma com que o Thunder conseguiu capitalizar tudo foi discrepante. Porque falar dos free throws também, pra mim, sinceramente, é um absurdo. O Thunder é o time que mais infiltra na liga. Logicamente, é normal ser o time que mais vai ter free throws. Mas até nisso, E não é, me né? irrita um pouco, E né? não é. Nós somos o 26º time da temporada regular em arremesso de lance livre. Exato. E me irrita um pouco essa questão, porque parece que houve um abismo, assim, de diferença. Quando você vê que a diferença de free throws no jogo foi 5, né? 5. O Thunder conseguiu bater 26 lances livres, enquanto o Wolves conseguiu bater 21. A diferença não foi tão grande. A questão é que, até nisso, o aproveitamento do Thunder foi melhor também. O Thunder foi melhor em tudo, basicamente, né? Arremesso de quadra, de forma geral, arremesso para 3, batendo, obviamente, chutando bem menos. Mas aí fica para outra história, porque quando a gente fala de um time que arremessou 83 vezes e 51 vezes foi para 3 e só conseguiu um aproveitamento de 29% do perímetro, assim, é complicada a situação foi complicada a situação do Wolves para esse jogo, sabe? Então, o OKC conseguiu ser melhor em tudo, basicamente, né? Pontos de turnovers, fast break points. Só não foi melhor em pontos de segunda chance, mas aí tá tudo bem. Teve mais steals, né? Foi melhor do perímetro, foi melhor do arremesso de quadra, de forma geral, foi melhor nos free throws. Teve menos turnovers, né? Teve mais rebotes, teve mais assistências. Foi um time que se no primeiro tempo teve essa dificuldade, mesmo com os seus dois All-Stars no elenco, no caso de Shea, que é o MVP, e Jalen Williams, mesmo os dois tendo baixo aproveitamento no primeiro tempo, foi um time que ainda saiu com a vitória. Então, quando você tem suas duas estrelas com baixo aproveitamento e ainda sair vitorioso por um tempo, você vê que é um time com uma capacidade incrível de conseguir vencer adversidades, né? Tem um banco muito bom, assim, a gente tem que sempre, né, tem que estar pontuando aqui o que Caruso fez no jogo. Partida incrível de Caruso. Cason Wallace, de novo. Nossa, os playoffs de Cason Wallace e de Caruso, assim, é de dar brilho nos olhos, assim, é o sonho de todo torcedor ver esse tipo de jogador no seu banco, sabe? Dois defensores incríveis, Cason Wallace, que só tem o quê? 21 anos, se eu não estou enganada. Isso. Teve um impacto incrível. Pra arrancada teve a questão também de, como eu tinha citado antes, né, Cameron Williams, eu acho que eu estou pronunciando o nome dele certo, né, que foi no momento que o OKC conseguiu abrir 10 de vantagem, né, quando o Wolves pediu tempo. Mas eu acho que o ajuste maior para esse jogo dentro da partida mesmo foi a defesa do Thunder. Foi com o Caruso, foi com o Cason Wallace. Matar aquelas bolinhas foi crucial ali, né, com Shea e Cameron Williams. Mas foi um time que conseguiu se superar bem mais na defesa. Né? Foi melhor ofensivamente, um aproveitamento melhor, mas a forma com que o Thunder conseguiu pontuar não foi diferente de nada do que eles fizeram na temporada, né? Como você falou, é um time que não tem uma identidade ofensiva, mas a defesa é geracional. E foi o que ganhou o jogo, praticamente, na minha opinião, assim, pelo que eu vi, forçar tantos turnovers. Enfim, foi um time que conseguiu capitalizar absolutamente tudo nessa partida. Você mencionou ontem, o Timberwolves tem um arremesso a mais que nós na partida, inclusive, né? Arremessa 83 bolas, a gente arremessa 82. E aí entra justamente nesse fator dos reservas. Primeiro,
Parênteses. Ontem eu vi umas 3 pessoas criticando os playoffs de Mark Daignault. Eu também não sei falar o sobrenome do meu treinador, mas tudo bem, eu sempre falo Mark. Primeiro de tudo, eu acho que vocês não estão assistindo. Segundo, a filosofia que eu levo pra mim do que eu quero num treinador do meu time é um treinador que aprenda com os erros e não os cometa novamente. É impossível em uma run de playoffs, em uma temporada regular de 82 jogos, que um treinador não tome uma atitude errada, uma decisão de final de jogo que não seja legal, um timeout no horário errado, ou então a demora de pedir um timeout, colocar um jogador que não deveria ter posto, e uma série de coisas. Pra mim, e o que eu vejo hoje do Mark, é que ele melhora a cada jogo. O erro que ele comete no primeiro jogo do Nuggets, ele nunca mais vai cometer. E assim sucessivamente. Ele entra nessa série, por exemplo, fazendo um ajuste defensivo, que é muito interessante, porque o Jalen Williams, J-Will, né? Não J-Dub, entra muito tempo durante a série contra o Nuggets, por ser um jogador com uma característica defensiva mais vertical. Ele precisava parar o Jokic. Quando você tira o Jokic de cena e você coloca o Minnesota Timberwolves, um time com jogadores muito velozes, que, em tese, né, deveriam estar batendo para dentro ou então espaçando a quadra, você precisa de defesas mais laterais. E aí, do nada, ele me aparece com Kenrich Williams e põe bastante também o Aaron Wiggins, né, para defender. Aaron Wiggins joga 13 minutos e Kenrich joga 10, parece que ele jogou muito mais. Além do Isaiah Joe, que volta a jogar nessa partida e termina com 8 rebotes, diga-se de passagem, além dos 7 pontos. O nosso banco foi amplamente superior, não é que foi melhor. Quando a gente soma o saldo coletivo dos jogadores que entraram na partida, a gente tem mais 70 no plus-minus. Em comparação com o do Timberwolves, que teve um saldo coletivo de menos 83. O banco do Thunder converte 10 de 16 arremessos, somando 32 pontos. O banco do Wolves acertam 9 de 41, é 21%. Uma diferença assustadora de profundidade para um time que é profundo. O que aconteceu com o Naz Reid? 1 de 11, 0 de 7 nas bolas de 3. Donte DiVincenzo, 3 de 14, 3 de 12 do perímetro. Nickeil Alexander-Walker, 3 de 11 nos arremessos, 2 de 9 no período. Uma baixa produção ofensiva de 3 jogadores que são cruciais para a vitória do Minnesota Timberwolves na série. Mas, principalmente, Anthony Edwards, né? Acho que não precisamos nem falar nada do Julius Randle. Apesar de na segunda metade ele sumiu, ele tentou apenas um arremesso no terceiro quarto, não converteu nenhum. Ele termina com 28 pontos, 8 rebotes e 9 de 13 nos arremessos. O Anthony Edwards sente o tornozelo e vai pro vestiário em um determinado momento. E ele não joga absolutamente nada ontem. Anthony Edwards bate para dentro uma vez, faz um jogo muito aquém daquilo que eu, pelo menos, estava esperando. Ele termina com 5 de 13 nos arremessos, faz 18 pontos, mas em comparações estatísticas, por exemplo, se a gente tira todos os lances livres do Shai, ele ainda pontua mais do que o Anthony Edwards, isso sem tirar os lances livres dele, coitado, senão não dá nem para fazer a brincadeira. Ele termina a partida como o jogador mais negativo do time. Um saldo de menos 23. Sem chamar responsabilidade, sem oferecer, inclusive, opções de passe para os seus companheiros, até porque eles também não estavam acertando, e sem produzir ofensivamente da forma que a gente espera o Anthony Edwards. Ele tentou menos arremessos na noite de ontem do que o Donte DiVincenzo. Não pontua nada no último quarto. E ele mesmo foi autocrítico, né? Ele falou que ele vai arremessar mais, que ele precisa e que ele não pode ter uma outra partida dessa forma. Eu tenho a minha grande opinião sobre armadores que são muito físicos, explosivos e precisam ir pra cesta, dancando e tudo mais. Como é o caso dele, como é o caso do Ja Morant, Russell Westbrook, Derrick Rose. Eu acho que o grande denominador comum entre esses jogadores é que a partir do momento em que eles lesionam musculatura, tendão, eles não conseguem entregar aquilo que eles faziam antes, especialmente os mais velhos, né? A ver como esses dois vão lidar com isso futuramente.
Mas no primeiro jogo ele sentiu sem nada ter acontecido, né? Eu não vi ele virar o pé, não vi nada com relação a uma lesão de jogo nesse sentido. Eu trouxe alguns dados, mas queria saber se você queria apontar mais alguma coisa, né? Pós essa vitória e pós narrativas da galera que briga com como fala? Com a cartilha, né? Eu fui até procurar as regras de falta, né? E aí, na seção 2, entra lá no site da NBA e procura. Seção 2, parágrafos D e E, tá? É literalmente o que o Shai faz, né? Se um driblador tiver espaço suficiente para ter a sua cabeça e ombros à frente do defensor, a responsabilidade pelo contato ilegal é do defensor. Encostou é falta, irmão. Ou você marca de outra forma, ou ele vai para a linha de lance livre. Ou então, se um driblador tiver estabelecido um caminho em linha reta, um defensor não pode tirá-lo desse caminho. Se o defensor se coloca à frente do Shai, ele pula e o cara encosta nele, é falta. Tem alguma dúvida sobre isso, Nelly? Eu não sei o que a galera tem falado demais, tem comparado com um monte de gente, mas geralmente com pessoas que sabem cavar falta. Isso não é um artifício para todo mundo. O Anthony Edwards não faz essas coisas porque ele não tem essa habilidade, apesar de ter outras incríveis que o Shai não tem também, né? Exato, algo que eu sempre vou pontuar. Saber cavar falta não é ser baixo, não é ser um jogador que tá ensinando. É um recurso, é bom pro jogador, é positivo pro jogador e é positivo pro seu time. Você vai querer ter esse tipo de jogador no seu time. Eu quero ter um jogador que sabe cavar falta no meu time. Não vou dizer que é legal a gente tá assistindo, mas quando a gente tá do ponto de vista da rivalidade é outra história. Mas assim, quando a gente olha de uma forma mais ampla, quando se trata do esporte, cavar falta é algo que não é negativo. Muito pelo contrário, não é todo jogador que faz isso. Eu sempre pontuo quando eu vejo o meu time é extremamente jovem, né? Eu sempre pontuo quando eu vejo assim, por exemplo, Deni Avdija, por exemplo. Deni Avdija é um jogador que tá aprendendo a cavar falta muito bem. Toda vez que ele ficava falta, eu falei, é isso mesmo, eu quero ver isso. Eu quero ver isso no meu time, eu quero ter esse jogador que saiba entrar no garrafão, saiba cavar falta. Isso é um recurso, entendeu? E principalmente quando se trata de escória de elite, quando a gente fala de jogadores como o Shai. É algo que faz bem, entendeu? É algo que vai colocar o seu time, quando a gente fala de conjunto mesmo, em uma vantagem. Você ter um jogador desse nível, que sabe fazer isso, é bom, entendeu? Então, assim, quando o Shai, ele consegue cavar falta, quando ele consegue ter a cal, é porque ele simplesmente consegue adquirir aquilo, sabe? Ele é um jogador que ele tem uma envergadura muito boa, ele tem a capacidade de como fazer, ver o time do marcador, sabe? Ele sabe quando o marcador tá ali ao redor dele, ele sabe quando cavar essa falta, ele sabe como fazer o impulso, ele tem um controle muito bom da bola. Ele é um jogador que é um true level score, né? Então, esse tipo de jogador que sabe cavar falta não é baixo, ele não é sujo. Ele não é ruim, ele não se resume a isso. Eu acho um absurdo a gente ver uma temporada histórica como a de Shai e dizer que ele é só um cavador de falta. Pra mim, isso não existe. Gente, ele é um MVP. Ele vai ser MVP, né? Que vai ser anunciado hoje, Hoje, aleluia, Senhor. finalmente, né? Inclusive, ele vai ser anunciado como MVP de forma merecida. Entendeu? Eu lembro que tinha essa mesma narrativa pra Embiid, né? Na temporada que ele venceu também de Jokic. Embiid é o mesmo caso. Embiid é um three-level score, né? Ele é um jogador, ele é um scorer de elite, no caso, né? Embiid é um scorer de elite. Jogadores que são scorer de elite, eles incorporam isso no jogo deles. Pô, o seu time já teve isso. Se o seu time não tem esse jogador, já teve. E se não tem ainda, vai ter em algum momento. Não adianta reclamar. Isso é um recurso. Isso não é crime. Tá nas regras de jogo. Pois é, inclusive, eu separei comparativos com outros grandes armadores, jogadores, whatever, nos playoffs, né? Porque acho que é importante a gente fazer um paralelo. Camarada fez um tweet muito bom também, falando da porcentagem, né? Que representam os free throws no box score de cada um desses jogadores. Quem não viu vai lá ver. Mas se a gente pega
Playoffs do Jordan, ele tem 9.9 arremessos de lance livre por jogo. Kobe tem 7.4, o Wade tem 6.9, o Shai 6.5. O Kevin Durant tem médias maiores de arremesso de lance livre nos playoffs por 5 temporadas, inclusive. 5 playoffs, né? Pós-temporadas, no caso. Ontem, o Oklahoma fez mais uma corrida de 10 pontos, lidera a NBA por corridas de 10 pontos, com 106 no total, que é a maior marca desde 1996-97. Tem mais 76 de saldo de pontos em casa nos playoffs, que é a maior da história, em uma sequência de 7 jogos em casa. Tem o maior diferencial de turnovers na história dos playoffs, são 220 turnovers forçados contra 130 cometidos em 12 jogos, uma diferença de mais 85. E eu tinha falado sobre o free throw rate, né? Errei, o Thunder é o 17º na liga, enquanto o Timberwolves é o 23º. Timberwolves não é um time que se utiliza demais das faltas. E tá tudo bem, cada um com a sua estratégia. O Thunder deve passar, inclusive, no próximo jogo, o Warriors de 2017, com mais vitórias por mais de 10 pontos, né? Temporada regular e playoffs. Estamos com 59, eles têm 60, então em 2 jogos a gente passa. Mas, pra gente finalizar, porque ontem só teve um jogo, a galera já deve ter ouvido a prévia, ainda vai ouvir a gente. Em uma partida em que o Minnesota Timberwolves não conseguiu ser bom em nada, ou pelo menos melhor em nada do que o Oklahoma, Nelly, é muito difícil pensar em ajustes pequenos. E eu sempre falo que é melhor perder com o seu time jogando muito mal do que perder se eles tivessem feito 60% de field goal, acertado 40 bolas de 3 e mesmo assim tivessem perdido, né? Além desses pontos que eu falei, tem algum outro ponto-chave que você vê como mudança pivotal para esse Timberwolves sair de um buraco, né? Porque, assim, você mencionou, são 8, 9 características em que o Timberwolves tomou uma lavada, do começo ao fim, em todos os atributos que a gente mede um bom basquete. Eu, particularmente, eu já imaginava que o Wolves ia ter certa dificuldade por causa do garrafão do Thunder, porque o Wolves não pegou nenhum time com um garrafão forte, né? Nem o Warriors nem o Lakers tem bons garrafões. O caso é totalmente diferente com o Thunder. Eu imaginei que eles teriam essa dificuldade, eu imaginei que o próprio Julius Randle teria maior, né? Teria essa dificuldade maior. Apesar de que ele, assim, foi o melhor jogador de ontem, ou sei lá, o menos pior. O primeiro tempo ele foi incrível, o segundo realmente faltou mais os protagonistas, né? Eu acho que também, como você citou antes, eu acho muito importante Anthony Edwards não fazer a partida omissa que ele fez ontem, né? Porque eu acho inaceitável você estar no último período e você tentar um arremesso de quadra. Que ele não acertou, inclusive. Eu acho isso inaceitável quando você é o franchise player. Eu acho inaceitável também quando você não vai tanto pra pintura, né? Eu acho preocupante, porque Anthony Edwards é um slasher muito bom, capaz de aguentar contato. Ele é esse jogador, ele tem essa capacidade de aguentar contato, bater pra dentro. Ele é uma ameaça real, né, pra qualquer garrafão da NBA. Eu acho que ele precisa fazer isso mais, né? Tipo assim, você quando vê a quantidade de drives que ele teve na partida, assim, é discrepante quando se trata de Shea, né? Eu vi muita gente falando, e Shea bateu tantos free throws. Enfim, eu odeio essa narrativa, eu odeio a temporada inteira, não é só pra esse jogo, nem só nos playoffs. Shea bateu tantos free throws, e enquanto o Anthony Edwards bateu o quê? 7, se eu não estou enganado, 7. Isso. Cara, ele tem que infiltrar mais. Ele é um slasher com essa capacidade. Ele é explosivo, ele tem um mid-range legal. Ele precisa fazer isso, ele precisa ser mais protagonista, né? Que eu acho que, para além da questão estatística, né, do que faltou pro jogo dele ontem, eu acho que pro jogo 2 ele aparecer mais como ele fez tantas outras vezes ao longo desses playoffs mesmo. Eu acho que o principal é isso, eu acho que, obviamente, é ruim quando você perde da maneira que eles perderam, porque realmente nada foi bom, né? Para mim, em relação ao Timberwolves, ao OKC no caso. Eles não foram melhores em quase nada, absolutamente. Fazer o arremesso cair melhor, fazer alguns ajustes, não cometer tantos turnovers, porque o OKC vai punir, o Thunder vai punir os turnovers como eles fizeram ontem.
eles vão fazer isso. Isso já era algo que também ia ser extremamente preocupante pra eles, assim. Você vê como o Thunder é um time que força tantos turnovers com a defesa geracional, porque isso não é exagero falar, a defesa do Thunder é geracional. É um time que força tantos turnovers, você tem que cuidar mais da bola, né? Tipo, prestar mais atenção. E o Timberwolves é um time que comete aqueles turnovers naquela média, né? Em quantidade, ao que eles fizeram ontem. É um time que tá ali na média deles, mas você não tá enfrentando qualquer time, você tá enfrentando um time que vai punir nesse aspecto. Então, eu acho que são os pontos principais mesmo. Pra finalizar, queria falar que eu falei que o Shai tinha feito 27 drives, né? Na verdade, foram 28. O starting five do Wolves ontem, juntos, somados, soma aí os 5, fizeram 27. E é justamente o que você falou. E mais do que isso, ter a leitura do jogo. O Chris Paul, o pessoal do Bola Presa sempre brinca assim, eu vou roubar deles. O Chris Paul saberia. O Chris Paul falaria no ouvido do Anthony Edwards, porra, eles estão marcando falta em drive. Vamos todo mundo bater pra dentro. Como que o Anthony Edwards só batiu uma vez pra dentro no jogo? Eu acho que esse é o ponto pivotal. A gente vai assistir esse time abusando mais do garrafão. Não necessariamente arremessando, porque aí já é outra história. Depois que você consegue passar do Caruso, do Cason Wallace, do Dort ou do Shai, você ainda tem um Hartenstein e um Chet Holmgren pra te marcar no garrafão. Mas pode ser que crie essas faltas e também pode ser que crie o espaçamento que esse time precisa para arremessar bolas de 3 em melhores condições. Levando em consideração que, se a gente levar em consideração que as bolas de 3 de ontem foram arremessadas com marcação, ou então foram difíceis, tá? Nem todas foram assim, foi uma noite ruim também nos arremessos de 3 para o Wolves. Nesses playoffs, o Shai é o sexto em faltas cavadas nos playoffs. E se a gente pega o comparativo, né, de free throws por jogos em uma run única de playoffs, a gente tem, por exemplo, o top 5, vou falar top 5 quem são. 95 Malone, Karl Malone, 96 Red Miller, 2020 Embiid, 1999 Shaq, 1952 Bob Cousy. O Shai tá na posição de número 257. Não tem como vocês me falarem que vocês não conseguem assistir um jogo se vocês já viram isso acontecer 256 vezes antes. E aí, até por isso que eu não tô ficando tão nervosa. Porque eu acho, Nelly, que é só as pessoas julgando e dando rating em um time muito bom. Da mesma forma que eles odiavam cada segundo do Warriors, que arremessava muito de 3. Da mesma forma que eles diminuíram o Jason Tatum até ele rompeu Aquiles. Agora o Jason Tatum é uma lenda da NBA. Mas todos os times que vencem são odiados por algum motivo. O Jokic, no jogo 7, arremessa no primeiro quarto 11 lances livres. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso porque as pessoas sabiam que quem ia passar era o Oklahoma. E passou. Ontem eu falei que eu não subestimo esse Minnesota Timberwolves. Eu coloquei 7 jogos. Eu saio desse jogo muito mais animada e confiante do que antes dele começar. Porque eu acho que o matchup foi incrível. E se a gente ainda conseguir fazer 3, 4 coisas das 8 que a gente fez, a gente é capaz de vencer. Mas ainda assim, é um excelente time que eu espero e tenho certeza que vem com respostas para a próxima partida. Falando em partida, Nelly, hoje tem Knicks e Pacers, seu palpite. Nossa, Knicks e Pacers pra mim é mais complicado de fazer uma previsão, tá? Cara, eu vou pela mística do Madison Square Garden. Eu vou de Knicks hoje, mas pra série não consigo. Eu acho bem nivelado. Eu tô adorando as finais de conferência. Acho que são 4 timaços, os 4 com capacidade de vencer o título. Eu acho que o Thunder é levemente mais favorito, mas não é aquela coisa que eu diria, é um absurdo o Timberwolves eliminar o Oklahoma City Thunder. Não acho. Eu acho que o diferencial também do Timberwolves pra essa série, em se tratando dos outros times que o Thunder pegou nos playoffs, é que eles têm um banco melhor, né? Pô, Naz Reid saindo do banco, Nick Alexander Walker. Dante DiVincenzo precisa
precisa dar uma acordada também, é algo que eu queria pontuar antes. Ele arremessou muito pra 3. Então, parecia, sei lá, o Prime Curry, né? Sei lá, muito pra 3 e não tava caindo. É outro jogador também. Acho que o Timberwolves, de forma geral, né, o aproveitamento deles foi bem ruim, né? Mas me incomodou como a forma com que Dante DiVincenzo tava fazendo a shot selection dele no jogo 1. Eu acho que falta mais. Mas eu acho que pra essas finais. Eu vou de Thunder no Oeste, agora é Leste. Não consigo. Jogo 1 vou de Knicks por causa do Madison Square Garden. Pra mim é a torcida mais incrível da NBA. A gente falou ontem que o Pacers tem todos os fatos a seu favor, a profundidade e a teoria, mas o Knicks tem o impossível, né? Não dá pra duvidar de um time, de uma cidade, de um ginásio como aquele. É a série mais legal, desculpa, eu sou Oklahoma, pô. Eu gosto demais dessa partida, mas o que a gente vai ver de Pacers em Nova York é a rivalidade histórica, é uma rivalidade muito orgânica e com excelentes personagens. E amanhã a gente volta para falar dessa partida de hoje. Nelly, muito obrigada. E é isso, né? Seguimos. Valeu, geral.